Olá, meus amigos, dando continuidade à leitura do Livro dos Espíritos, agora no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. As preces inicial e final serão feitas por mim, Sérgio. As leituras serão realizadas pela Vânia e pela Bianca. Então, dando início, vamos nos concentrar em Jesus. Eu vou ler uma prece chamada persistência, que cabe no momento presente. Em teu labor diário, é provável que enfrentes grandes dificuldades no campo exterior, e ainda outras maiores no imo de ti mesmo. Que nenhuma, porém, anule teu esforço. A construção do bem requer perseverança. Persiste no que fazes e hás de fazer melhor. Que assim seja. Olá, mais uma vez estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso Evangelho e ao Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 9 e vou ler para vocês a pergunta número 515. O que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para os compelir fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Certas pessoas exercem um efeito sobre outras, uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso tem lugar para o mal, são maus espíritos que se servem de outros maus espíritos para melhor subjugar. Deus o permite para vos experimentar. 516. Nosso bom e nosso mau gênio poderiam se encarnar para nos acompanhar na vida de um modo mais direto? Isso ocorre algumas vezes. Frequentemente também eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. 517. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Certos espíritos se ligam aos membros de uma mesma família que vivem em conjunto e que estão unidos pela afeição, mas não creiais em espíritos protetores do orgulho de raça. 518. Os espíritos, sendo atraídos para os indivíduos pela simpatia, o são igualmente para as reuniões de indivíduos em razão de causas particulares. Os espíritos vão de preferência onde estão seus semelhantes. Aí estão mais à vontade e mais seguros de serem ouvidos. O homem atrai para si os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou formando uma coletividade, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há então sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o caráter e as paixões que neles dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Resulta disso que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que excitam e entretêm o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhes insuflar as más paixões. 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas, que marcham com um objetivo comum e que têm necessidade de uma direção superior. 520. Os espíritos protetores das massas são de uma natureza mais elevada que a daqueles que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas como dos indivíduos. Questões do Livro dos Espíritos, do número 551 a 554. 551. Um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. 552.
Que pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se o seu próprio espírito for mau. Nesse caso, poderão ser secundadas por maus espíritos, mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados e sobretudo, mal compreendidos. Questão 553. Qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? O de as tornar ridículas, se não de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são charlatanices. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. 553A. Certos espíritos não ditaram algumas vezes fórmulas cabalísticas? Sim. Tendes espíritos que vos indicam signos, palavras bizarras ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda de quais fazeis aquilo que chamais conjuração. Mas ficai bem seguros de que são espíritos que zombam de vós e abusam de vossa credulidade. 554. Aquele que, com ou sem razão, confia naquilo a que chama virtude de um talismã, não pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito, porque então é o pensamento que age. O talismã não é um signo que ajuda a dirigir o pensamento? Isso é verdade. Mas a natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção e de elevação dos sentimentos. Ora, é difícil que aquele que é tão simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. Qualquer que seja o caso, isso indica a estreiteza e fraqueza de ideias, que dão aso aos espíritos imperfeitos e zombadores. É isso, gente. Boa noite. E agora, a prece final. Pensemos no Mestre Jesus. Serve sem recompensa, ama sem condições, persevera na luta, cumpre com o dever, exercita o perdão, jamais tem pacientes, não cometas excessos, sê fiel à verdade, resiste à tentação, confia sempre em Deus, valoriza o minuto, age no bem agora, que assim seja.